só os nossos áudios, após a explicação ficará disponibilizada o nosso vídeo, ok? Bom, então, deixa eu ver aqui, portanto, fiquei um bocadinho atrapalhado com tudo isto. Estou aqui a ver então as fotografias que me enviaste. Só um segundo. Pronto, há aqui uma primeira que é o 33.1. Então, aguarda só. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Copiar imagem. Estás a ver o ecrã, não é? Um quadro, não estás? Não. Ok. Então, deixa-me só copiar aqui e colar. Ok. Então, agora. Só um segundo. Pronto, eu acho que já está naquilo que eu gostaria. Bom, então diz o seguinte, no 33. Tu estás no 10º ano, não é? Sim. Ok. Deixa-me só tirar aqui estas coisas. Isto é, como é que isto aqui se tira? Só um segundo. Não importa. Deixa eu ver se isto aqui está tudo ok. Está tudo aqui a gravar. Está. Ok. Bom, diz aqui o seguinte. A função H. Só um segundo. Estás a ver tudo? Está tudo ok, não está? Sim. Ok. Diz assim, a função H de domínio R está representada graficamente na figura. O gráfico é formado por uma parte de uma parábola de vértice menos 1, 3, que passa no ponto de coordenadas 1, menos 1, ok? Um ponto isolado, ok? Qual é que é o ponto isolado? Que é 1, 1, certo? Não. Sim. Ok. E uma semirreta, que é aquela que passa então no 3 menos 2. Ok. De acordo com os dados da figura, determina uma expressão algébrica que defina a função. Então, o que é que achas? Chegaste a tentar este exercício? Sim? Não, ainda não fiz. Ok. Bom, então, como tu sabes, Portanto, aqui diz o seguinte, vamos por passos. O gráfico é formado por uma parte e uma parábola de vértice menos 1, 3. Qual é que é a função que define, que tem como gráfico uma parábola? Função quadrática? A função quadrática. E qual é a expressão da função quadrática? Expressão geral. Sabes dizer? Não. Só um segundo. Então é o y igual a x ao quadrado mais by mais c. Sim. Certo? Só um segundo. Isto é como mudei de computadora. Agora como é que é isto? Só um segundo. Isto é sempre uma coisa. Deixa-me só apagar isto. Será, portanto, y igual a x ao quadrado. Agora é a minha caneta aqui que não foi instalada. Portanto, estou a fazer isto com o rato. Pela primeira vez. Portanto, é este tipo, não é? Certo? Sim. Mas nós temos uma expressão que nos dá precisamente a parábola que tem em conta, portanto, que tem em conta o vértice. Qual é que é a expressão da função quadrática
a expressão analítica que nos tem em conta o vértice, sabes? Temos que saber, portanto, é A, x menos o h ao quadrado e depois mais ou menos k. Vê lá se estás de acordo. Sim. Então o h e o k significam o quê? Significa que são as coordenadas do vértice. Ok? Então é assim. Nós temos então diz aqui que o gráfico é formado por uma parte de uma parábola de vértice menos 1, 3. Então agora nós vamos substituir. E ao substituirmos, vou por aqui, vou trocar aqui de caneta. Ao substituirmos, fica assim, fica y é igual a x mais 1, porque é menos 1, ao quadrado, mais 3. Portanto, isto, nós estamos o que nós temos aqui é a expressão geral de todas as funções quadráticas que têm vértice menos 1, 3. Sim? Sim. Pronto. Então, este é o primeiro grande resultado que nós temos que chegar. O segundo diz assim, diz que a parábola passa no ponto de coordenadas 1 menos 1. Ou seja, 1 menos 1, desculpa, 1 faz parte da função. Então significa que se nós substituirmos o y por 1 e o x por 1, fica o quê? Fica, portanto, dizemos assim, dizemos como a função passa no ponto 1, 1, vamos substituir as coordenadas desse ponto nesta expressão. Então fica 1, isto é 1, 1 igual a, depois fica 1 mais 1 dá 2, 2 ao quadrado dá quanto? Dá 8. Não, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. É 4. Exato. Depois mais 3. E agora terminamos o A. Quanto é que dá o valor do A? É. 7. Então, não pode dar 7. Portanto, fica 1 menos 3. Portanto, fica assim. Portanto, este 3 que está aqui passa para aquele lado. Ou este menos... Ou este. Portanto, isto aqui é A4. A vezes 4. Ou seja, é 4A. E, portanto, ou colocamos a incógnita, portanto, o termo com incógnita no lado esquerdo, ou mantemos ele no lado direito. E passamos o 3, nesse caso, se mantivermos ele no lado direito, passamos o 3 para o lado esquerdo. E ao fazermos então isso, fica 1 menos 3. 1 menos 3 dá quanto? Menos 2. Quanto? Menos 2. Menos 2. Então ficamos com menos 2 a dividir por 4. E simplificando dá quanto? Portanto, é o máximo divisor comum entre 2 e 4 é 2. Então dividimos o numerador e o denominador por 2. Ok? Então fica 2 a dividir por 2 que dá 1. 4 a dividir por 2 dá 2. Ok? E temos então uma expressão que define a função. Ok? Portanto, repara que está a bater tudo certo, com a cavidade voltada para baixo, porque o A é menos 1. Ok? E portanto ficamos com vezes, ok? X mais 1, eu vou ter que pôr aqui a caneta, tenho que instalar aqui a caneta aqui neste computador,
Por isso é que estes números não estão assim muito corretamente. E, portanto, Matilde, esta é a expressão que define a função quadrática para x que vai de menos infinito até mais infinito. Ora, eles só querem a expressão que vai até que valor? Até 1. Então, esta expressão é válida, portanto, para x menor que 1. Estás de acordo? Sim. E agora, temos ali um ponto. E a seguir ao ponto, o ponto é muito simples, tá? E a seguir ao ponto, temos então uma semirreta. E esta semirreta passa por pontos. 1, 1 menos 1 e 3 menos 2. 3 menos 2. E como é que tu achas então uma reta que passa por esses dois pontos? Trata-se então de uma função afim, não é? Sim. E na função afim, vou trocar aqui de caneta, na função afim, qual é a expressão da função afim? Antes de teres dado a função quadrática desta função afim, certo? Sim. E a função φ, ela é assim. Ax mais b. Verdade? Sim. Sim. Pronto. Ora bem, o A, como tu deves estar recordada, o A é chamado... Como é que se chama o A? É o... É o declive. É a inclinação da reta. E como é que nós podemos obter o declive da reta? Através da taxa de variação média. Lembras-te da taxa de variação média? Sim? Não. A taxa de variação média num intervalo, portanto, neste caso aqui, se nós escolhermos o intervalo de 1 a 3, fica assim. Faz a taxa, isto é uma forma de fazer, tens duas formas de fazer. Ou pelo menos duas. Vamos calcular a taxa de variação média, que é o declive da reta, entre 1 e 3. E fica assim, 1,3. E fica assim, fica o y de 3, portanto a imagem do 3, menos a imagem do 1, e depois vais dividir por 3 menos 1. Conheces esta fórmula? Sim. Pronto. Então, fazemos agora os cálculos, ok? O y de 3, a imagem do 3, dá menos 2. Então fica aqui, menos 2. O y de 1, ok? A imagem do 1 dá quanto? Dá menos 1. Então menos com menos dá mais. A dividir por 3 menos 1. Então, quanto é que dá esta conta? Menos 1,5. Menos 1 meio. Então, vamos sempre deixar na forma de fração. E vamos sempre evitar utilizar a calculadora. Isto não é preciso a calculadora. A calculadora só nos vai atrapalhar. Atrapalha-nos no raciocínio. Precisamos fazer contas mentais. Precisamos fazer as contas mentalmente. Não podemos recorrer à calculadora para fazer estas coisas. Nem 2 ao quadrado, nem 3 ao quadrado, nem 400 a dividir por 500. Ok? Então é assim. Então, o A é menos 1 meio. Ok? Então ficamos com y igual a menos 1 meio de x, que é assim que nós lemos, mais o b. Concordas? Sim. E agora, repara que o a e o b, repara, o y e o x são as coordenadas de um ponto genérico da reta. Significa que é um ponto qualquer. E, portanto, o x e y são aquilo que nós... O x
portanto, é a nossa variável que é independente. E o y é a nossa variável Dependente. dependente. E o a e o b têm nomes. O a e o b são parâmetros. Portanto, tudo o que não é variável dependente ou independente, nós designamos por parâmetros. Ora, aqui na função quadrática, os parâmetros eram o a, o h e o k. Entretanto, o h e o k ficaram determinados. Depois só ficamos com um parâmetro, então, para determinar. Agora aqui, nós temos o parâmetro b para determinar. Portanto, esta expressão que está aqui vai ter notas. Esta expressão que está aqui é a equação geral de uma função afim com declive menos o meio. Portanto, o b pode assumir. Se o b assumir o valor 1, ficas com uma determinada função afim. Mas se assumir qualquer outro valor, ficas com outra função afim. Portanto, aqui está uma família de funções afins. E aquilo que nós pretendemos é, de todas essas famílias, aquela que passa pelo ponto menos 1, 1. Menos 1, não, 1 menos 1. Ou aquela que passa pelo ponto 3 menos 2. Nós vamos escolher o mais fácil. Nós vamos escolher, porque são números mais simples, vamos escolher aquela que passa pelo ponto 1 menos 1. E fica. É só substituir as coordenadas. E fica assim. 1 menos 1. Então fica menos 1 igual a menos o meio vezes 1 mais o b. Ok? Então podemos retirar o valor de b dá quanto? Então, Matilde, como é que fazemos esta conta? Quando estás a pensar, eu vou aqui ao Google para pôr aqui, para instalar a caneta, que esta caneta, que tem aqui uma caneta que não dá. Vá, despachar. Então passamos este menos 1 meio para este lado, não é? Fica assim, fica menos 1 mais 1 meio. Certo? Bom. É menos 1 mais 1 meio. Portanto, calculamos o mínimo de comum, que é 2, e fica menos 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, ficamos com, damos o mesmo denominador e somamos os numeradores. E fica menos 1 meio. Concordas? Sim. Então, já temos a nossa expressão, que é y igual a Menos 2 a menos 1 meio. menos 1 meio de x mais menos 1 meio. Estás de acordo? Sim. Então agora repara uma coisa. Portanto, nós só queremos uma parte desta reta. E se nós observarmos então o gráfico, nós só queremos é de 1 para cima. Portanto, é para valores maiores que 1. Então a nossa função h, vamos escrever aqui, nossa função h, vou trocar agora de caneta, vai ter 3 ramos. O primeiro ramo é uma parte desta parábola, portanto, que é menos 1 meio x mais 1, depois é o quê?
x mais 1 mais 3 ao quadrado aqui. Então, nós só queremos valores que estejam abaixo de quê? Estejam abaixo do 1. Não. Então, colocamos aqui x menor que 1. Depois, repara que quando o x é 1, o y é? Não. O y é 0. Então, colocamos então, quando o x, aqui podes pôr uma vírgula se, ok? Eu ponho vírgulas. Portanto, quando o x é 1, o y é 0. Bom, e depois já vimos há bocadinho que para x maior que 1, ficamos então com esta reta. Ou seja, ficamos com uma semi-reta. E cá está. Então, a nossa função. Portanto, já terminámos então a expressão, a função, aquela que nós dizemos a expressão analítica da função, e no 33.2 é que nós determinemos o contradomínio. O contradomínio é o quê, Matilde? Sabes? É o Y. Sim. E quando tu dizes é o y, então observando aqui, observando a figura, quais são os valores de y? Menos 2, menos 3. Menos 2 ou 3. Menos 2 ou 3? Porquê menos 2 ou 3? Não, mas depois, olha, repare aqui. Portanto, é assim, o contradomínio é o conjunto das imagens da função f. E, portanto, começamos por daqui de baixo e vamos até lá acima. Ok? Então, repare aqui. Nós, abaixo de menos 2, nós temos objetos. Por exemplo, para menos 3, temos aqui um objeto. Para menos 4 também. Ok? Então, para todos os valores abaixo de menos 2, nós temos sempre objetos. Portanto, se tu prolongares aqui o referencial e esta semi-reta está a caminhar para onde? Está a tomar valores cada vez menores. Portanto, está a caminhar para menos infinito. Então, as imagens vão de menos infinito, depois então caminhamos para cima, até ao menos 1, depois paramos no menos 1 e olhamos o que é que acontece no menos 1 e vemos se temos objetos ou não. Do lado esquerdo, do lado direito não temos, mas do lado esquerdo nós temos. Nós temos imagens. E as imagens, portanto, têm que ver com aquela parábola. Então, vai de menos infinito até continuamos, até menos 1. Podemos continuar, até o 3. Então, o contradomínio é o conjunto das imagens. E o conjunto das imagens aqui, nós podemos ver graficamente que vai de menos infinito até 3, inclusive. Ok? Sim. Então, o contradomínio, depois podemos representar assim, CD, vocês representar como vocês utilizam nas aulas. Ok? Eu vou deixar assim. Portanto, vai de menos infinito até ao valor 3. Inclusive. Tens alguma dúvida? Não. Qual é a questão que queres fazer agora? 34? Sim. Então é assim. A função f definida em 0 a 8, ou seja, o x vai de 0 até 8, é dada por estas duas expressões. Então, quando o x está entre 0 e 5, a nossa fx é uma função
Quadrática ou afim? Ok. Afim. Porque é do tipo AX mais B. E para valores acima do 5 e até 8, temos uma função quadrática. E a partir daqui, repara, já sabemos que esta é uma expressão do tipo desta que está aqui em cima. Y igual a x menos o h ao quadrado mais k. O h e o k são os valores as coordenadas do vértice. Então, repara uma coisa. Sabemos quais são as coordenadas do vértice da parte de uma parábola. E, portanto, as coordenadas do vértice quais é que são? 6, 6 e 11 meios. Ok? Portanto, a partir daqui, nós, além de sabermos o H e o K, que valem 6 e 11 meios respectivamente, também sabemos que o valor de A, que é o coeficiente do x quadrado, do maior termo grau, do termo maior grau, é menos 1 meio. E diz assim, esta função representa a distância de um drone ao Sol, em metros, durante o voo de 8 minutos. Portanto, como deves imaginar, o drone, ele começa por levantar a distância de um drone ao Sol. E repara que, quando o x é 0, é óbvio que não pode assumir o valor 0, não é? Mas repara uma coisa, quando o x é 0, o f de x dá 0, certo? Sim. Portanto, isso significa que o drone está parado. E assim que ele levanta voo, por exemplo, x igual a 1, obtemos a imagem 1. Então significa que o drone está a quantos metros de distância do Sol? 1 metro. Exato. E assim sucessivamente. Mas depois, deixa-me só ver aqui uma coisa, aqui no... Mas depois, à medida que nós avançamos para o vértice da parábola, sobretudo para quando o x é igual a 6, ok? E reparando que esta expressão se trata de uma parábola com a coordenada voltada para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Então, chega a um ponto, sobe, e chega a um ponto, do 5 até ao 6 sobe, mas o 6, como é o vértice, então depois começa a decrescer. Ok? E, portanto, o drone começa a baixar de altitude e, portanto, fica cada vez mais próximo do solo. Só que em vez de ir em linha reta, portanto, a subir ou a descer, neste caso a descer, faz uma curva, que é a curva que tem a ver com a parábola. E diz assim, faça um esboço do gráfico de f. Chegaste a fazer este esboço? Sim? Não. Não? E sabes fazer? Normalmente penso na calculadora. Ah, sim. Só que aqui temos que fazer sem pôr na calculadora. Porque se puseres tudo na calculadora, depois... A calculadora é bom para confirmar. Mas não devemos pôr na calculadora. Porque o objetivo aqui, portanto, é fazermos as coisas mentalmente. A calculadora é só, como eu te quis dizer, para confirmar. Então fazemos assim. Então, o f de x é igual a x para valores
quando o x vai entre 0 e 5. Ora bem, vamos desenhar. Portanto, isto é o exercício número 34. Então, 34. Então, vamos pôr aqui a reta. Isto é reta. Isto está tudo torto. Não, agora já está certo, não é? Ok. E agora vou rodar até chegar aos 0 graus. Opa, já está. E vou pôr isto um bocadinho mais para cima. Ok? Então temos aqui o eixo do x e o eixo do y. Então, repara uma coisa. O y igual a x. O x, quando... Sabes que o y quando é igual a x, ou seja, quando tens uma função afim que assume a expressão unicamente x, ela tem um determinado nome. Sabes como é que se chama? É a função identidade. A função identidade porquê? Porque quando o x... Repara, o y é igual a x. Se o y é igual a x, significa que o objeto é igual à imagem. Ok? E, portanto, graficamente, se traçares o gráfico, ela é simplesmente, portanto, assim. Este zoom vai, como é que se diz? Vou pôr isto aqui a 45 graus. Já está. Este zoom aqui, esta minha conta, termina daqui a bocadinho. E então eu vou-te enviar depois o outro link, está bem? Para entrares. Ele está quase a acabar, entretanto, enquanto não acaba, vamos só continuar a fazer aqui as contas. Então, Matilde, esta função y igual a x é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Portanto, este é o quadrante 1, esta parte aqui, portanto é quadrante quadrado. Este é o quadrante 2, este é o quadrante 3 e este é o quarto quadrante. Já tinhas ouvido falar nestes termos? Não. Ok? Então não vamos esquecer. Portanto, esta é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Y igual a x é bissetriz dos quadrantes ímpares. Portanto, é a reta que divide os quadrantes ímpares. Este é o quadrante 1, primeiro quadrante, e este é o terceiro quadrante. E este que está aqui. Então, o que ela está a fazer está a dividir ao meio. Por isso é que é bissetriz. Ok? E, portanto, temos então a reta y igual a x. Obviamente que nós não queremos, como vimos há pouco, o y, não queremos todos os valores de x, só queremos de 0 até 5. Então, se nós dissermos que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5, então a nossa função, portanto, vai terminar aqui. Como é uma bolinha, como a função não pertence, como x igual a 5 não assume nada nesta parte, então deixamos a bola aberta. Ok? E apagamos a parte que não interessa. Além disso, ela também não assume o valor em x igual a 0. Então pomos bola aberta. E está representado então o primeiro ramo da função. É assim que nós representamos. Vê lá se tens alguma dúvida. Se tiveres alguma dúvida, diz, ok? Eu repito. Tens dúvidas? Não. Ok. Então, continuando. Agora repara.
O x, portanto, vai assumindo valores até ao 8. E, portanto, quando o x, repara que nós temos de desenhar esta parte. Quando o x é igual a 5, quanto é que vai dar o y? Temos que fazer contas. Ora, vamos fazer mentalmente, ok? 5 menos 6. Quanto é que é 5 menos 6? Menos 1. Menos 1 ao quadrado. Não, menos 1 ao quadrado é 1. Que é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Ok? Qualquer número ao quadrado vai sempre dar um número não negativo. Ok? Então ficamos então aqui com esta parte com 1. 1 vezes menos 1 meio dá menos 1 meio. E 11 meios menos 1 meio dá quanto? 11 meios menos 1 meio. Dá 10 sobre 1. Dá 10 meios. E 10 meios dá 10 a dividir por 2. Que é? 5. 5. Então cá está. Então repara aqui, quando o x então é igual a 5, vamos obter precisamente o valor 5. Que é este que está aqui. Este aqui. E agora repara. Portanto, a parábola começa no 5, ou passa pelo 5, e depois continua a subir até ao 11 meios. Quando o x é igual a 6, a imagem fica 11 meios, porque é o vértice da função. 11 meios é a coordenada de y do vértice. 11 meios, quanto é que vamos a dividir por 2? Meio. Sim, 5,5. Então vamos apagar esta parte aqui e, portanto, continuamos então o desenho. E fica, portanto, aqui é 5,5, que é os tais 11 meios. E, portanto, quando o x é igual a 6, portanto, ela fica assim. E depois começa a decrescer. Começa a decrescer até chegar, então, ao outro ponto. Ao ponto x igual a 8. Bom, então já estou a mandar um novo link, ok? Aguarda só 30 segundos, já envio-te o novo link. Até já. Já. Estávamos então aqui, retomando então aqui a conversa, que aqui a função f, nós já desenhámos o primeiro ramo, que é y igual a x. Ok? Depois estávamos então a terminar então aqui o segundo ramo. Portanto, esta função, portanto, ela vai crescendo até x igual a 5 e continua a ir até ao seu vértice de coordenada x igual a 6. E depois começa a decrescer. E por isso, ela vai até, quando o x é igual a 6, vai até ali, atinge o máximo e depois decresce. Ora, temos que ver quando o x é igual a 8, quanto é que dá aqui? Então, para x igual a 8, fica 8 menos 6, que dá 2. 2 ao quadrado dá? Não. 4 dividido por menos 2? Aliás, não é preciso fazer 4 dividido por menos 2. Portanto, dá 4. Portanto, fica menos 4. 11 menos 4, portanto, dá 7. E ficamos então com os 7 meios. Quanto é que dá 7?
7 meios. Portanto, exato. 3,5. Exato. Então, portanto, pomos isto mais para baixo, apagamos aquilo que não é necessário, que é esta parte aqui. Portanto, este eixo continua a vir mais para cá, e temos o 7 e aqui o 8. E, portanto, como acabámos de ver, então, quando o x é igual, portanto, a 8, ficamos então com 7 meios. Então, a parte, portanto, aquilo que faltava é assim. É esta, portanto, é esta parte que falta. Então, fazendo isto menorzinho, ok? Vamos apagar isto. Isto fica, portanto, assim. E, portanto, quando o x, então, é igual... Quando o x é igual a 8, ok? Portanto, assumimos o valor, a imagem 7 meios. Isto está feito, então, à linha A. Alguma dúvida? Vocês alguma dúvida? Não. Não? Ok. Então, vamos pôr isto aqui. Isto chegou aqui para cima, ok. Não há problema. Bom, isto também percebe-se bem. E então, eu estava a dizer então que, portanto, aqui no 34, é fazer os voos e depois assim, qual foi a altura máxima atingida pelo drone? Qual é que foi? 10. Exatamente, 11 meios. Que é o máximo da função, que é esta que está aqui. E, portanto, o máximo é atingido então para x igual a 6. Ou seja, ao fim de 6 minutos, o drone atinge o seu máximo. O mínimo, qual é que é? O mínimo é este que está aqui. É 7 meios. 7 meios. Mas atenção, é o mínimo chamado mínimo relativo. Não é mínimo absoluto, ou seja, não é o mínimo dos mínimos. Ok? Portanto, localmente, portanto, aqui nesta área que nós designamos por vizinhança, ok? Todas as imagens aqui são menores que 7. Mas como aqui não há, não há, portanto, como o x igual a 0 não tem imagem, então não temos mínimo absoluto. Temos então o chamado mínimo relativo. Significa que é um dos mínimos. E depois aqui falta aqui uma coisa. Portanto, quando o x é igual a 5, portanto, aqui pintamos aqui a azul. Então, e ver então a outra fotografia então que nem enviaste. Ora bem, só um segundo. Então, ok, que é esta. Ora bem, copiar imagem. Vamos então copiar para aqui. Assim. Vamos baixar depois assim, muito pequenino. Ok. E agora aumentar. Qualquer coisa que não percebas diz, ok? Que eu estou aqui para isso. Quando é que tens prova? Dia 12. Dia 12? Sim. Ok. Já falta 2 semanas, não é? Menos. Bem, então diz assim. Considera a função g, ou g, como preferis, ou costumo dizer g, considera a função g definida por portanto, esta expressão, portanto, nós designamos função definida por ramos, ok? Ou por troços. Então ela tem 2 troços. O primeiro troço é uma função quadrática e o segundo também.
Concordas? Não. E querem calcular no 35.1, querem calcular a diferença daquelas duas imagens. Bom, esta é simples, não é? Chegaste a fazer esta? Não. Bom, é só calculares então, isto não tem nada a saber, não é? Portanto, é só calculares o G de 1. Quanto é que é o G de 1? Portanto, repare que temos que escolher o, como é que se diz? Temos que escolher o ramo de cima ou o ramo de baixo para ver a imagem de 1. De baixo? O de baixo, porque o igual só está presente aqui no de baixo. Então, para x igual a 1, quanto é que dá o g? 10 menos 2 vale ao quadrado mais 7. Exato. Portanto, mas substituindo então por 1 dá quanto? Qual é que é a imagem? Então fica 1 menos 2, que é menos 1. Menos 1 ao quadrado dá quanto? Bom. Quanto? Então é menos 1 ao quadrado. É menos 1 vezes menos 1. Não. É 1. 1 mais 7 dá 8. Então, o g de 1, portanto, dá 8. O g de 0 dá quanto? Substituímos no ramo de cima ou de baixo? Não tinha. No de cima, porquê? Porque o 0 está entre menos 2 e 1. Ok. Então, quanto é que dá o g de 0? Então fica 0 mais 1 ao quadrado, multiplicado depois tudo por 2. Não. Portanto, dá 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é quanto? É 1. É 1 vezes 1. Ok? Depois, 1 vezes 2 dá 2. Então, o g de 0 dá 2. Então fica g de 1 que dá 8. 8 menos 2. Dá 6. Certo? Bom. Ok. 35.2. Determine por processos. Cá está. Processos analíticos os zeros de G. Ok? Como é que determinamos os zeros de G? Não. Fazendo, igualando a função igual a 0. Ok? Portanto, temos que fazer o G de x igual a 0. Ora, o G de x tem duas expressões, que é esta e esta. Então vamos dizer que é equivalente a esta parte ser igual a 0 se isto se verificar. Esta parte igual a 0 se isto se verificar. Estás de acordo? Não. Então, vamos resolver. Portanto, é aquilo ou a segunda expressão igual a 0. Para valores de x estarem entre menos 1, inclusive, e estarem entre 1 e 3. E inclusive também. Ok? Então, como é que resolvemos a condição de cima? Vá. 2 vezes x mais 1 ao quadrado igual a 0. Como é que fazemos? Fazemos assim. O 2 está a multiplicar, vai para lá dividir. E fica 0 a dividir por 2. Ok? Que dá? Quanto é que é 0 a dividir por 2? É 0. Então fica assim. Fica x mais 1 ao quadrado igual a 0. Porque foi 0 a dividir por 2. Estás de acordo ou não? Não. Pronto. E depois é
para... Mas pode escrever x também, ok? Vamos deixar ali. Se... Mas pode escrever também pode escrever uma coisa ou outra. Se aquilo se verificar, se o x está entre menos 2 e 1. Ou esta parte ser igual a 0. Ok? Ora, esta parte, esta equação, nunca vai ser possível. Porquê? Porque, repara uma coisa, qualquer coisa ao quadrado vai ser um número positivo ou zero. Então é assim, quando é que esta parte é zero? Quando é que esta parte é nula? Quando o x for igual a 2. Se o x for igual a 2, ficamos com 2 menos 2 que dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, o mínimo que este termo quadrático assume é 0. E, portanto, esta parte, Matilde, é sempre maior ou igual que 0. Portanto, se este termo é maior ou igual que 0, somado 7 unidades, vai sempre dar positivo. Então, este membro que está aqui vai ser sempre positivo para qualquer que seja o valor de x, independentemente do que está aqui. Então, esta equação é impossível. Ok? Ou impossível. Então, ficamos com esta condição, se dada esta condição, ou impossível. E, portanto, perante isso, ficamos só com esta condição. E resolvemos, então, esta condição. Quando é que o x mais 1 ao quadrado é igual a 0? Portanto, estamos a falar de uma potência. Uma potência é nula quando a sua base, né, base é x mais 1, expoente é 2. Ok? Então fica x mais 1, que é a base, tem que ser igual a 0. E o ou, portanto, desaparece, porque é impossível. E, portanto, ficamos então com x igual a menos 1. Ora, o menos 1 verifica aquela condição. O menos 1 é um valor compreendido entre menos 2 e 1. Razão pela qual, então, o x igual a menos 1 é a solução desta equação que está aqui. Logo, os zeros de g reduzem-se a um só, que é o x igual a menos 1. Quanto à representação gráfica da função g, muito fácil. Portanto, é só dizer que é fazer aquilo que fizemos há bocadinho, ok? Repara que o vértice desta função, da parte de cima, vale quanto? Sabes dizer? É 1. Não, o vértice tem que ter sempre duas coordenadas. Portanto, coordenada em x, coordenada em y. Que é o x menos h, ok? Portanto, a vezes x menos h ao quadrado, mais k. E, portanto, o vértice é o h, primeira coordenada, e k, segunda coordenada. Então, fica o h é igual a menos 1. Não, sim, o h é menos 1 e o k é 0, porque aqui é como se tivesse mais 0. Então, faça isso, já consegues desenhar sozinha esta função. Portanto, sabes que o a vale 2, ok? O h vale menos 1 e o k vale 0. Tal como vimos aqui, Matilde, aqui em cima. Ok? É isto. Ok? Então vá. Então, diz-me. Então vai fazendo então. Então, já que temos então o vértice o vértice, portanto, é menos 1, 0, da de cima. E agora vais dizer quando é que é o vértice de baixo. Ok? É. Só vou aqui tirar aqui
Boa coisa. Aguarda só um pouco. Ok. Então, mas e do 42, o que é que conseguiste fazer? Do 42.1 e o 42.2. Ok, então já lá vamos. Então este do 35.3 não conseguiste, é isso? Não. Então pronto, então vamos retomar este. É rápido este. Este está um bocadinho mais demorado, ok? Porque isto é só para ser 1h30. Aqui ainda vamos a 1h30, ok? Ainda falta. Podes mais 10 minutos, não podes? Sim. Ok. Pronto, porque isto ocorreu aqui alguns problemas, portanto, e também estava, a caneta teve que instalar, portanto, reiniciei o computador, portanto, agora já está tudo instalado. Bom, então diz assim, no 35.3, represente graficamente a função g e em seguida verifique a sua resposta com a calculadora gráfica. Bom, como vimos há bocadinho, nós fizemos o cálculo do G1 menos o G0 e a seguir diz determinar por processos analíticos os zeros de G. E os zeros de G é muito importante, os zeros de uma função, para desenharmos a função. Ora bem, vejamos uma coisa. Quando tu tens, portanto, se tu tiveres só a seguinte função y igual a 2 vezes x mais 1 ao quadrado, ok? Esta função significa que é como se estivesse aqui, e isto, como eu disse há bocadinho, isto é 2 vezes x menos menos 1 mais o zero, em que esta parte que está aqui é o h, este valor aqui é o a e este é o k. Ok? Então, o vértice desta função é o menos 1, 0. Portanto, é menos 1 e 0. Ok? Então, portanto, ao desenharmos então esta parábola com a concavidade voltada para cima, porque o A é maior que 0, então vamos ficar então com, assinalamos aqui o menos 1, 0. Sabemos que, repara que quando o x é igual a 0, a função passa aqui neste ponto. E como ela é simétrica, ela vai ser assim. Alguma dúvida? Ok? E, portanto, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. A seguir, e depois aqui, obviamente, que aqui é o, para x igual a 1, repare que dá 2 ao quadrado, dá 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então significa aqui é 1, 2, 3, 4. Portanto, vai subir rapidamente. Só um segundo. Portanto, pois isto vai muito lá para cima. Então deixa-me fazer aqui um recorte. Aguarda só um segundo. Isto agora ficou. Depois sabes verificar isto na calculadora, o gráfico? Sim. Ok. Então já lá vamos. Pronto. Então vou fazer aqui um recorte que é o seguinte. Portanto, é chegar aqui, só um segundo. Ok, é assim. Portanto, não. Exato. É agora assim e, portanto, não. É assim. Portanto, eu vou então agarrar nisto e trazer isto mais para cá para baixo. Ok, já está. E agora faço desaparecer este quadrado. Esta parte que está aqui não me interessa. E, portanto, coloco-a lá para cima. Esta parte que está aqui é daqui.
Lá estás de acordo? E como eu disse então há pouco, portanto, quando o x é igual então a 1, vamos ficar portanto, com o y igual a 8. Deixa-me só então pôr aqui a régua, 90 graus. Aliás, isto também não é preciso. Vamos tirar aqui a régua. Vamos pôr então aqui assim. Só um segundo. Ok. E agora, portanto, para aqui o eixo do x. E agora pegamos isto e pomos aqui mais para baixo. Pronto. Agora sim. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E portanto, agora apagamos então aqui. Eu estou a fazer estas coisas todas que é para tu veres que como desenhar isto bem. Ok? Porque nós temos de desenhar isto bem para depois. Ok? E está desenhado. Ora, como só. Repara que nós só queremos de menos 2 a 1. E por isso apago aqui à esquerda do menos 2. E depois temos então uma outra função que é, portanto, a função que nós vimos aqui, vamos chamar esta G1 de x. Depois temos a função G2 de x, que é a função que nós falámos aqui há bocadinho. Ok? E portanto, este é o H, este é o K. Então temos uma e aqui é como se tivesse 1 vezes. E portanto temos a parábola voltada para cima e com o vértice. Qual é que é o vértice? 2. Diz? 2 e 7. Porque lembra-te que a nossa fórmula é A vezes x menos h ao quadrado mais k. Ok? Foi isso que nós vimos há bocadinho. E agora vamos desenhar isto. Portanto, isto é o ponto 2, 7. Então vamos identificar, Matilde, vamos identificar aqui o ponto 2, 7. Portanto, é 2, 2 para o lado e depois 7. Aqui. E, portanto, a parábola é voltada para cima. Repare que quando o x é igual a 1, aqui nesta função, quanto é que vai dar o G de 1? O G de 2. Aliás, o G de 1. Já tínhamos visto há pouco. Na linha A. Por isso é que era muito importante. A linha A. Portanto, o G de 1 vai dar 8. E, portanto, vai ficar assim. Portanto, aqui depois ali é o 3. E, portanto, quando o x é igual a 3, depois ficamos aqui com 8. E está então representada então a nossa função. Vocês alguma dúvida? E temos então a nossa função g. Repara que a função g de 2, quando o x é igual a 0, nós vamos ficar com 4 mais 7, que vai dar 11. Então fica 9, 10, 11. Portanto, ficaria assim. Vamos pôr isto aqui aqui assim com os pontos. Ok? Portanto, o que está tracejado é aquilo que nós descartamos. Ok? Ok. Depois na questão número 42. Na questão número 42, portanto, deixa-me ver aqui a questão número 42. Vamos só um segundo.
estou aqui em busca da questão número 42, aqui no WhatsApp. Este já está feito. As outras questões têm que ver com a função módulo. E a função módulo... a função módulo vem a seguir à função quadrática. É preciso saber muito bem a função módulo antes de fazer a função quadrática. Vou aqui copiar, aguarda só um pouco. Ok, já está aqui. Vamos pôr isto aqui por cima. E agora vamos ampliar isto. Então é o seguinte. Eu pedi então para fazeres então o 42. Então, conseguiste escrever uma expressão analítica para representar esta função? Sim? Ou não? Eu escrevi hx igual a menos 6. Escreveste o quê? Desculpa? Hx igual a menos 6. H de x igual a menos 6, porquê? Não pode ser h de x igual a menos 6. Portanto, h de x é igual a menos 6. Isso é uma função constante. Ok? Portanto, é para fazermos a mesma coisa é para fazermos o mesmo que foi feito no primeiro exercício que nós vimos. Ok? Portanto, diz assim, repara uma coisa. O gráfico da função h, esta parte, nós temos que perceber muito bem os conceitos. Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver os conceitos, porque aqui há uma parte que portanto, aqui há falhas de conceitos que tens que saber. Nós estamos a ver exercícios sem saber os conceitos. Então é o seguinte. Nós temos... Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tenho aqui... Aguarda só um pouco. Aliás, eu vou escrever aqui. Nós temos assim... Repara. A função quadrática... Vamos pôr isto aqui menos carregado. Pronto, já está. Repara uma coisa, Matilde. A função quadrática é uma função deste género. ax ao quadrado mais bx mais c. O a não pode ser 0. Porque se o a for 0, ficamos com uma expressão sem o termo quadrático. Certo? E, portanto, o a não pode ser 0. Portanto, o a, o b e o c são parâmetros. E o x, como vimos há pouco, o x é a nossa variável independente, aquela que não depende, enquanto o y vai depender do x. E, portanto, a, b e a c são parâmetros. Portanto, são números reais quaisquer. E o a, b e o x e o y são nossas variáveis. E, portanto, o b e o c assumem qualquer valor. E por isso nós dizemos que o b e o c pertencem a R. Esta função, portanto, isto é a expressão de uma função quadrática. Vou escrever aqui. Função quadrática. E repara uma coisa, que quando o y é igual a 0, o que é que nós estamos a tentar ver? Estamos a tentar ver os zeros da função. Ou seja, os objetos cuja imagem é nula. E aí recorremos à forma resolvente, certo? Em que o delta, quanto é que vale o delta? Qual é a expressão do delta? Então é b ao quadrado menos 4ac. Isto também deste, este ano. Ou ano passado. Sim.
Pronto, isto é chamado, o delta é a letra grega maiúscula. E, portanto, o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. O delta também é chamado por binómio discriminante. E o binómio discriminante, ele pode ser de qualquer valor. Ele pode ser negativo, zero ou positivo. E perante estes três casos, nós ou não vamos ter zeros, ou vamos ter um único zero, que designamos por zero duplo, ou vamos ter dois zeros. E os zeros são distintos. Zeros ou raízes. E, portanto, esta forma que está aqui é que nós designamos por raízes. Ok? Depois, portanto, isto são as raízes. Raízes ou zeros. Zeros da função. Depois, se o A for maior, o A, aquilo que nós dissemos é o A nos vai dar o quê? Vai dar o sentido da concavidade. E o A pode ser maior ou menor que zero. Mas como já vimos, o A não pode ser zero. E portanto, repara uma coisa. Conforme os valores de A e do delta, nós ficamos com diferentes funções quadráticas. Repara que se o delta for negativo, vamos supor que o delta é negativo. O que é que significa o delta ser negativo? Significa que a raiz quadrada aqui vai ser do número negativo. Então, a função não tem zeros. Ou seja, a função y, ela não tem zeros. E como, supondo então que o A é positivo, ela vai ter a concavidade voltada para cima. Então, não ter zeros significa que não toca no eixo do x. E, portanto, se não toca no eixo do x, não pode estar aqui em baixo. Em baixo do eixo do x. E, portanto, a função, ela vai ter que assumir a seguinte forma. Vai ter que ser, só um segundo, ela vai ter que ser assim. Portanto, o eixo do y pode estar em qualquer, pode ser assim, ok? E como podes ver, esta função, que é a nossa função y, ela não toca no eixo do x. No caso contrário, este aqui, se o A for menor que zero, obviamente não vai, a função é a mesma coisa, não tem zeros, mas a concavidade é voltada para cima, para baixo. E, portanto, ela vai ser assim. Ok? Vê lá se tens alguma dúvida. Não. Isto são, portanto, conceitos. Depois, se o delta for igual a zero, significa que, portanto, observando aqui a fórmula, se o delta for zero, portanto, ficamos com menos b sobre 2a. Ou seja, ficamos com uma única raiz. E essa raiz nós designamos por raiz dupla. Então, repara, ficamos, se o A for, então, positivo, então ela vai ser assim. Se o A for negativo, então vai ser assim. Não deste isto nas aulas? Dei. Pronto, isto é para saber. Que é para conseguirmos fazer os exercícios. Caso o delta seja positivo, significa que temos duas raízes. E se o A for, então, maior que zero, então ficamos com uma expressão gráfica desta forma. Se for menor que zero, será assim. Então, repara uma coisa. Isto é parte conceitual. Nós podemos, manipulando a expressão, que também foi dado nas aulas, supostamente, está nos livros, manipulando a expressão, nós conseguimos definir a função quadrática também de outra forma. Desta forma que está aqui. Nós vamos terminar, ok? Em que o vértice, estamos a admitir que o vértice é HK. Portanto, qualquer função quadrática pode ser escrita desta forma. E, portanto, isto significa então que o vértice da função, ok? Portanto, vou pôr isto mais para cima, significa aqui que o vértice da função é HK. E este é o caso em que o A é positivo. Se o A for negativo, então será assim.
E pronto, isto é tudo em termos conceituais. Então repara uma coisa. E vou agora aqui um risco. Espera aí, só um segundo. Por isso então mais para cima, só um segundo. Bom, ali, isto agora não está a dar para cima. Espera só um segundo. Então repara uma coisa, agora que nós já demos então esta parte conceitual, nós então podemos então determinar a expressão analítica dado o gráfico de funções quadráticas. Ora, nós temos no exercício 42 e também naqueles que nós já vimos há bocadinho, nós temos partes de gráficos. Espera aí, isto agora ficou. Só um segundo. Repara uma coisa. Enquanto isto não vai abaixo. Repara uma coisa. Quando o x está abaixo do menos 1, nós temos uma função quadrática, observando a figura. Ok? E tu, observando o teu livro, qual é que é o vértice dessa parábola? Sim? Menos 3 mais 1. É menos 2 menos 1, exatamente. E o A é positivo ou é negativo? Negativo. Positivo. Porque a concavidade é voltada para cima. Certo? É. Então repara, nós já sabemos então quanto vale o H e o K. Quanto é que vale o H e o K? Menos 2 não. Menos 2 e menos 1. Certo. E como é que nós determinamos o valor de A? Fazendo o mesmo que fizemos no primeiro exercício desta sessão. Portanto, vais atribuir um valor, vais escolher um ponto qualquer do gráfico que não seja o vértice e, aliás, até pode ser o vértice, e substituís. Ok? É para fazer como no exercício, por isso é que eu deixei também fazer este exercício, o 42. Portanto, repara, portanto, fica assim, só para terminarmos aqui, só para terminar, mas depois não terminamos, não é? Deve estar tu a pensar. Bom, portanto, só um segundo. Pronto. Então, repara uma coisa. Portanto, fica então y. Y. Isto aqui está sempre a pôr muito carregado. Só um segundo. Portanto, fica y igual a x menos 1, que é x mais 1, menos 2, depois aqui com o quadrado. Ok? Então, nós já sabemos que, repara, nós não podemos substituir o vértice, as coordenadas do vértice para determinar o parâmetro A, porque senão não dá nada. Ok? Dá uma proposição verdadeira, dá menos 2 igual a menos 2. Então, nós sabemos que esta parábola passa no ponto menos 1, 3. Então, diz assim, como o ponto menos 1, 3 pertence à função, ok? Então vais substituir as coordenadas. Portanto, tens um ponto que é o menos 1. Só um segundo. Portanto, é menos 1, 3. Substituís o y por 3 e o x por menos 1. Ok? E determinas então o valor então de A. Ok? Também tens de praticar equações. Ok? E portanto, quanto é que dá então o valor de A? O A vai dar quanto?
Sim? Então, esta parte aqui vai dar 0, ok? E, portanto, ficamos então... Não, esta parte vai dar 0. Não, se vai dar 0, isto não dá, não é? Não pode ser 0. Aqui não está bem. Tu disseste, aqui não é... Está mal. Portanto, o vértice não é menos 1. O vértice não é menos 1, 3. Portanto, é menos 2, menos 1. O que é que eu escrevi? Portanto, o vértice estava mal. Portanto, é menos 2, menos 1. Ok? Pronto. E, portanto, fica assim. Fica aqui. Fica AX mais 2. Dissemos que passa neste ponto, que é menos 1, 3. Agora sim, está tudo ok. Portanto, fica aqui mais 2. E, portanto, fica aqui menos 1 mais 2 dá 1. Então, ficas com A menos 2 igual a 3. Então, o A vale 5. Então, o Y vai dar 5 x mais 2 ao quadrado menos 2. Certo? E pronto. Então, repare então que esta parte então que está aqui, portanto, vai de menos infinito até menos 1, é dada por esta expressão. Depois tens uma função. Bom, depois esta é uma função módulo, mas não precisamos de dizer, não precisamos de falar na função módulo. Isto é a mesma coisa que fizemos no primeiro exercício. Portanto, calculas a taxa de variação média de menos 1 até 2. Portanto, é a taxa de variação média. E determinas então o declive da reta que liga, ou que passa pelos pontos menos 1, 3 e 2, 0. E depois determinas o B, da forma como nós terminamos. Depois a mesma coisa para este. Determinas, portanto, a equação da reta que passa por estes dois pontos. 2, 0, 5, 3. Para indicar o contradomínio da função, repara que a função toma todas as imagens de menos 1 até mais infinito. Portanto, no 42, 2, o contradomínio vai de menos 2, de menos 1, até mais infinito. Os zeros da função são precisamente... Diz? 2. O 2. E depois estes aqui nós não sabemos. Aparenta ser o menos 4 e o menos 2. Como nós não sabemos, sabemos o quê? Sabemos que esta parte aqui tem que ver, portanto, com a função quadrática, que é esta que nós analisámos aqui. Portanto, que é esta. Então vais achar os zeros desta função. Ok? Portanto, é igualar esta expressão a 0. Pronto. Igualas esta expressão a 0 e depois são contas do nono ano. Ok? Portanto, é utilizar a forma resolvente depois. Construa a tabela de variação. Bom, isso já são outras coisas. Extremos absolutos, extremos relativos, também já vimos há bocadinho. Temos aqui um mínimo absoluto, que é menos 1. Máximos absolutos não temos. Porque repara que as imagens vão até mais infinito. Máximos relativos. Repara uma coisa. Temos aqui um máximo, que é o 3. Depois temos outro máximo, que é o 5. Desculpa. Portanto, para x igual a menos 1, nós temos o máximo, que é 3. E para x igual a 5, temos o máximo, que é y igual a 3. Então, temos dois minimizantes relativos que fazem com que... Não, dois maximizantes relativos que fazem com que o máximo local seja 3. Então, máximos absolutos não temos. Máximos relativos temos um só, que é o 3, que é atingido para x igual a menos 1 e x igual a 5. Quanto aos mínimos, temos o mínimo absoluto, que é o menos 1, e temos um mínimo relativo, que é o 0. Porque repara que a função aqui decresce e depois cresce. Então significa então que aqui, para x igual a 2, ou seja,
para o minimizante x igual a 2, temos um mínimo que é 0. Ok? E pronto. Ficamos então por aqui. Ficaram alguns exercícios, portanto, outros por ver. Isto tem que ver, também não vimos mais, não é tanto por causa tem que ver por causa dos conceitos que tens que saber. E tens também que fazer o seguinte, tens que, nós não fizemos nenhum teste diagnóstico nesta primeira sessão, mas já vi aqui algumas coisas, ok? Portanto, tens que saber resolver equações do primeiro grau. Temos que ver então equações do primeiro grau, provavelmente equações do segundo grau, e estudar muito bem a função constante, a função afim e a função quadrática. E só depois então de saberes isso muito bem, é que podemos ir para a função módulo. Mas de todas essas funções, dessas 4 funções, constante, afim, quadrática e módulo, as primeiras 3, ou a quadrática e afim, são as mais importantes. Ok? Então pronto, Matilde. Podes então continuar a fazer estes exercícios. E pronto, então ficamos por aqui. Peço imensa desculpa pelo sucedido. Tive aqui alguns problemas com o computador e depois com a instalação da caneta. Aqui estava a fazer as coisas sem a caneta, tive a fazer isto com o rato. Mas pronto. Já sabes que mais logo eu depois irei disponibilizar então um vídeo desta sessão. Irei enviar então para o e-mail que me foi fornecido, supostamente o e-mail da tua mãe, ok? Que irei enviar este quadro, ok? Espero que tenhas tirado apontamentos e pronto. E nos vemos, como quem diz, né? Portanto, nos encontramos aqui na próxima sexta-feira às 4 da tarde. Oxalá que não haja nenhum problema, como houve hoje com o microfone e com a caneta, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vá, olha, bom estudo. Se também, outra mais coisa, que estou a levar-te muito tempo. Outra coisa mais, se tiveres dúvidas entretanto, podes-me enviar por WhatsApp as dúvidas que tens, enviando 2 coisas, o enunciado e a tua resolução. Podes enviar as dúvidas, ok? Quantas quiseres. Podes enviar as horas que quiseres e eu darei sempre algumas dicas, ok? Então vá. Bom fim de semana, bom descanso e bom estudo, ok? Obrigada. Então vá, tchau, tchau. Tchau.